Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ministro, boa noite, obrigada pela presença. Eu que agradeço o seu convite, Denise. Estar com uma jornalista como você é uma honra. Muito obrigada. E vamos falar então da educação no país. Nós tivemos alguns dados divulgados ontem pelo IBGE que mostraram avanços da alfabetização, com problemas ainda regionais, de raça, por idade, o analfabetismo maior das pessoas com mais idade, com mais de 60 anos. As mulheres levam uma certa vantagem em relação a esse avanço educacional, não é? Eu queria saber como é que o senhor avalia o cenário hoje, porque houve esse avanço, mas não se chegou à meta, por exemplo, de zerar o analfabetismo. É muito difícil zerar o analfabetismo, porque quando você reduz alguma coisa que é um atraso, que é miséria, fome, você consegue reduzir rapidamente as primeiras faixas. Quando vai chegando às últimas faixas, é muito resiliente. É muito difícil superar as últimas. Você tem gente que vive em condições muito ruins, muito afastado do acesso à cultura, à educação, a própria chance de ler e escrever. Veja, por exemplo, o analfabetismo diminuiu, mas a gente tem um problema de pessoas que aprendem a ler e escrever e depois não usam isso. Vou contar uma historinha rápida. Quando eu fui ministro, tinha um subsecretário executivo que contou que o pai dele era um eletricista em Brasília e não tinha carta de motorista porque não sabia ler e escrever. Então o filho, o alto escalão do MEC, ensinou o pai a ler e escrever, o pai tirou a carta e começou a circular. Na hora de renovar, ele tinha esquecido. Você não lembrava mais. Não lembrava mais. Então você veja coisa triste, né? Quer dizer, você tem uma pessoa que está abaixo do nível social que ela poderia ter, porque ela poderia ganhar mais, tendo um carro, guiando o carro, etc. E fica para trás por quê? Porque simplesmente não tem estímulo para ler e escrever no dia a dia. Então, mas mesmo entre os mais jovens, ainda tem uma defasagem a ser corrigida, não é? É um problema. O Brasil tem feito um grande esforço na escola, na educação, mas você tem uma sociedade que não valoriza muito o conhecimento, né? Isso já sai fora do que o Ministério da Educação, do que os educadores institucionais podem fazer. Mas veja, o que é muito bacana é que em 2006 o MEC lançou a ideia da educação sistêmica. Isso queria dizer o quê? Que o Brasil almejaria chegar ao nível da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Que são os países mais desenvolvidos do mundo, acho que são 40, você sabe isso melhor do que eu, o número. Mas enfim, então a nota deles numa escala, acho que de 0 a 10 ou de 1 a 10, era nota 6. O Brasil estava 13 e pouco. O Brasil chegou nesse nível nos primeiros anos do fundamental. Quer dizer, os anos da alfabetização, o Brasil chegou à média da OCDE. Não quero dizer França, Alemanha, mas a média de algo que reúne países que são os mais desenvolvidos. Então, isso mostra um sucesso. Mostra que esse trabalho avança, mas nós tivemos muitas dificuldades. E quando você tem uma coisa como educação é investimento de longo prazo. Você não tem resultado em 1 ano ou 2. E um período de governo é 4 anos. Então, um governo começa a fazer uma política, pode muito bem acontecer que ao ser trocado, outro governo não valorize isso. E a gente veio de um histórico aí que foi a pandemia, que interrompeu e levou a um retrocesso. E depois, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos sucessivas trocas de ministros, alguns sem experiência na área, que também impediam uma política educacional com continuidade, né? Foi muito grave. Veja, quando o ensino teve que virar à distância, que é uma coisa que é muito ruim você fazer com criança pequena. Criança pequena você tem que ter o ensino presencial, contato, porque há toda uma dimensão afetiva que é muito importante e que a internet não supre. Pois bem, eu insisti muito junto ao Legislativo que adotasse o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços Telefônicos, que é um dinheiro arrecadado justamente para esse fim, usasse isso para colocar celulares nas mãos dos alunos mais pobres, colocar banda larga nas periferias. E foi votado no Congresso isso, foi vetado pelo Bolsonaro, foi derrubado o veto e ele não cumpriu. Então, nós tivemos atrasos, mesmo com instrumentos que estavam disponíveis, atrasos grandes nisso.
Agora, o Brasil, ele ainda não conseguiu atingir o nível mais elevado no PISA, que é essa avaliação internacional. E agora vai ter o PISA digital. Então, nós vamos ter que suprir essa defasagem. A pandemia foi um teste importante, como o senhor colocou, mas a gente vê que tem programas agora para a inclusão tecnológica, a utilização de inteligência artificial. Nós temos programas específicos, inclusive aqui no estado de São Paulo, só que a gente afastando para o interior, para as regiões mais pobres, a gente não tem sequer escola com um mínimo de condições sanitárias para o aluno estar estudando. Ele não tem acesso de condução, ele tem que ter todo o esforço aí para conseguir estudar, né? Andar quilômetros, horas para conseguir ter aula. Um presidente da CAPES que eu conheço, o professor Jorge Guimarães, que nasceu por volta de 1940, ele quando ia para a escola no norte do estado do Rio, ele atravessava às vezes a nado córrego. Então você imagina isso. A escola rural, às vezes são escolas muito pequenas com um único professor para cobrir 4, 5 anos de diferença. Então dá aula para o aluno de 7 anos, de repente passa para o aluno de 9, 10. Isso exige um treinamento muito difícil, muito complicado. Por isso, uma coisa que foi feita por volta de 2008, 2010, foi o transporte escolar generalizado, fechamento de muitas dessas escolas do meio rural e transporte das crianças por estradas vicinais, estradas de terra e tudo, até em ônibus, até mesmo em barcos, para escolas maiores na cidade. Porque uma escola muito pequena ela tem pouco estímulo para a criança. Uma escola tem que ter um contingente maior de pessoas, até para um dos efeitos principais da educação, que é você sair do seu mundinho fechado. Você conhecer mais gente, você conhecer gente diferente de você, gente de outro perfil, homens, mulheres, pobres, ricos, religiões diferentes. Você pensou muito no homeschooling, que teria exatamente esse problema, é você não ter o contato, a troca dessa experiência com outros alunos, mas ainda em relação à escolaridade, eu queria lembrar de alguns dados que foram divulgados recentemente, que 3 de cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Tem vários patamares, mas está no mesmo nível de 2018, 29% de 15% a 64%. A 64 anos. Isso compromete a vida profissional das pessoas. Compromete a vida profissional, mas também pessoal, porque uma pessoa que não lê nem escreve, ela está limitada na possibilidade de conhecer melhor o mundo, de mudar de profissão, mudar de foco. De aprender, né? De conseguir ler o livro. Mas não só, o livro é um meio também, né? Quer dizer, para essa pessoa saber melhor como ela se orienta na vida. Então você tem pessoas que foram treinadas, formadas de um jeito e não sabem lidar com diferença. Numa sociedade de mudança muito rápida, isso é um desastre. Agora, o senhor recentemente estava reclamando de corte de verbas para as universidades, para a área de pesquisa. A gente vê uma revisão também de gastos do governo em relação ao ensino de uma forma geral. É uma das discussões colocadas quando se fala do ajuste fiscal. O pé de meia, por exemplo, vai entrar nos gastos gerais da educação. Como é que se pode lidar com restrição orçamentária e essa necessidade de mais investimentos? Ou falta eficiência no uso dos recursos? Olha, sempre existe a história de que falta gestão. Pode faltar, mas isso é secundário. O fato é que se precisa o tempo todo estar melhorando a educação, melhorar a educação exige mais e mais investimentos constantemente. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui ministro, tinha faculdades de medicina que estavam sendo criadas. Você cria faculdade de medicina, primeiro ano você precisa de prédio, equipamento, professores. Ano que vem você tem mais um ano. Você tem que construir mais salas, mais laboratórios, contratar mais professor para atender mais alunos, que tem os alunos que estão entrando no primeiro ano, temos que passaram para o segundo e assim por diante. Então, é uma coisa que aumenta o tempo todo. Educação e saúde, você tem que colocar dinheiro porque são investimentos de longo prazo. A frase famosa, que é de um reitor de Harvard, mas também do Leonel Brizola, que é: se você acha educação cara, veja o preço da ignorância. O preço da ignorância é terrível. Quer dizer, você tem pessoas que não sabem o que fazem. Inclusive, uma das reclamações que nós temos em relação ao desenvolvimento do país é a qualificação profissional, que passa pela formação educacional dos trabalhadores. Seguramente, é isso mesmo. Agora, o senhor vê condições de o Brasil compensar todo esse atraso com uma certa rapidez? O que teria de acontecer? Porque a gente tem vários programas do governo, eu citei o Pé de Meia, por exemplo, tem a Escola Tempo Integral, o Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada, tem os programas estaduais, eu falei do Tarefa São Paulo, que tenta a inclusão no meio digital com várias ações, mas
dá para produzir resultados rápidos? Olha, rápido não sei, mas há uma vantagem quando você chega atrasado numa coisa, o que quer que seja. Pode ser produção, pode ser educação, pode ser saúde. Quando você chega atrasado, você tem a experiência de quem já cometeu todos os erros de percurso e você pode evitar alguns erros. Agora, o grande problema que nós temos é realmente econômico. Porque, veja, um professor tem hoje na rede pública um piso salarial em torno de R$ 4.500, estou citando de cabeça. É melhor do que 20 anos atrás, quando havia professores que ganhavam R$ 100 no interiorzão do país. Então, hoje ganham 4.500, mesmo com inflação, etc., é um grande avanço. Mas ainda está aquém do que uma pessoa com uma formação universitária, como tem que ser um professor hoje da rede básica, ganha em outras profissões. Esse é um problema sério. Se você faz 4 anos de faculdade e almeja ganhar 7, 8 mil reais, então por que você vai escolher uma carreira de 4 mil? Então, isso tem que nivelar. Para nivelar, você tem que aumentar o salário. E há muita gente empenhada em melhorar a educação. Eu acho que temos que mencionar também o terceiro setor, os institutos do setor privado que apoiam a educação, mas há um problema sério. Esses institutos, às vezes, eles não conseguem um diálogo bom com os professores estão ganhando muito menos. E chega gente que fez curso em Stanford, por exemplo, a Fundação Lehman mantém um doutorado sobre educação brasileira na Califórnia. Então, eles formam gente muito qualificada, gente que chega e pode fazer coisas boas. Mas o que você acha que um professor que ganha 4 mil reais acha se chega gente ditando regra que estudou na Califórnia? Entendeu? E tem essa defasagem salarial que tem implicações, inclusive, na opção do professor ficar na rede pública, ela ir para a rede privada. E aí mantém essa defasagem entre o ensino público e o privado, que era uma situação muito diferente alguns anos atrás, né? Isso para o Brasil é um desastre humano também, porque significa que as pessoas não saem da bolha. As pessoas passam a vida toda, se você é de classe média, você tem chance enorme de nunca ter convívio próximo com uma pessoa pobre. Nunca saber como é a vida dela, quais são os valores e vice-versa. Então, na Holanda, por exemplo, o sistema de residência social é um sistema que você faz prédios que deve ter gente rica e gente pobre morando. Para todo mundo brincar no playground, conviver, encontrar no elevador pessoas muito diferentes. Isso torna uma sociedade mais feliz, inclusive. E não é uma questão apenas salarial dos professores, porque eles têm de ter condições também de aperfeiçoamento. O senhor citava, por exemplo, na área rural, em áreas mais distantes, que os professores têm que atender alunos de várias idades, em vários níveis, e eles têm de ter um preparo também, e se reclama muito disso, porque o professor, por mais que ele se esforce, ele não consegue chegar ao nível de aperfeiçoamento, né? A Colômbia tem um bom treinamento de professores para dar aulas em várias séries separadas, mas ainda o melhor é você colocar todas as crianças numa escola grande, num ambiente urbano, que tem mais acesso a outras coisas. No ambiente rural, infelizmente, a própria etimologia diz rural é rústico, né? Mas um país como o nosso, com toda a dimensão que nós temos, nem sempre as crianças têm como ter acesso à área urbana mesmo, né? É verdade. E o senhor pode falar em otimismo em relação à questão educacional do país, ou vamos continuar nesse vai, não vai por muito tempo? Olha, ainda? eu sou otimista por alguma razão que eu não entendo, mas eu diria um otimismo moderado a gente pode ter, mas a gente precisa muito conscientizar a sociedade da importância da educação. Isso é fundamental. E a importância da educação não é só falar abstratamente, é ter fundos para a educação, ter financiamento para a educação pública. Foi o que fez a França decolar na segunda metade do século XIX. Perfeito. Eu agradeço muito a participação do ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigada, uma boa noite. Eu te agradeço. Prazer estar com você, Denise. Obrigada. Com vocês.